Oi, gente, boa tarde. No vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a fazerem esse chaveiro aqui de coelhinho. Esse aqui eu fiz com a linha pelúcia. Eu fiz um outro aqui, ó, com a soft. Olha o tamanho, né, como fica diferente. Mas o que eu vou fazer hoje, nesse vídeo, vai ser com a amigurumi tradicional. Eu acho que fica mais fácil para visualizar do que o pelúcia. E tem muita gente que não gosta de trabalhar com pelúcia por conta de contar os pontos. Realmente é uma linha mais complicadinha mesmo para trabalhar. Então eu escolhi aqui, para o nosso coelhinho de hoje, esse tom de amarelo, bem clarinho, ó. Bem clarinho mesmo. O número 1112 é a cor dele, tá? Então, o que a gente vai precisar? A linha, né? A agulha, eu vou trabalhar com a 3,25. A minha preferida, que é aquela do cabo emborrachado, não tá aqui comigo agora, então eu vou usar essa daqui. Ela já tá separada no negócio que eu vou levar. Eu vou usar o focinho e o olhinho. Eu vou tentar, gente, colocar esse daqui, que ele é meio amarelo, não sei se tá dando para ver. Eu vou fazer um teste para ver se fica bom, porque assim, ó, olhando com a cor, eu achei que fica, e aí qualquer coisa, se eu achar que não fica bom, aí eu mudo, tá? Então, ó, o nariz e os olhinhos, lembrando que isso é opcional, você pode bordar, né? Marcador de carreira, um pedacinho de linha para bordar, gente, e é um pedacinho mesmo, ó, eu deixei só esse pedacinho e vou te falar que ainda vai sobrar. Agulha, para gente costurar, fazer os bordados, alfinetinho para posicionar orelhinha, essas coisas assim, e aí a tesoura, né, tesoura também, e aí se você quiser fazer só a cabecinha, isso que eu vou mostrar agora não precisa, mas se você quiser fazer o chaveiro, então a gente vai precisar aqui, ó, eu vou fazer com esse mosquetão e essa argola para prender no coelhinho. Eu tenho aqui, ó, essas bolinhas que eu coloquei só para dar um charmezinho aqui, ó, na pontinha. Então eu vou usar, são umas pérolazinhas, tem de algumas cores, ó. Eu gosto de usar sempre sortida. E eu tenho um desse daqui para me auxiliar a colocar as bolinhas na linha, porque essa agulha aqui que eu tenho não passa dentro da bolinha. Então, eu uso esse daqui, eu vou mostrar para vocês como que eu faço. Então, basicamente... Ah, gente, claro, e o enchimento, né? Esqueci de falar do enchimento. Então, é isso. Isso que nós vamos precisar para fazer esse projeto. Lembrando que se você não quiser fazer o chaveiro, isso daqui não vai precisar, tá bom? Para quem vai fazer o chaveiro, aí coloca isso daqui de novo. E aqui, gente, você pode usar o que você quiser ou nem colocar a bolinha. Eu só coloquei que eu acho que dá um charmezinho. Então, vamos lá. Nós vamos começar pela cabeça do nosso coelhinho. Então, pega a linha que você vai fazer, né, a cor que você desejou. A gente vai começar fazendo um anel mágico. E nesse anel, nós vamos colocar 6 pontos baixos. 6 pontos baixos. Nesse momento aqui eu fecho, mas eu não fecho muito esse anel, que eu acho que dificulta para a gente começar aqui o primeiro ponto. Já deixa separadinho o seu marcador, que a gente vai precisar a partir de agora. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer um aumento em cada ponto, ou seja, 2 pontos baixos em cada ponto da base. Então, fiz o primeiro, vou colocar aqui o meu marcador e vou fazer mais um nesse mesmo ponto. E vou repetir isso em todos os pontos da base. Terminei aqui a segunda carreira, estamos com 12 pontos. Agora sim, eu puxo aqui um pouquinho da linha para não perder o ponto, seguro aqui, ó, com o polegar e o indicador e fecho esse anel
até sumir aqui o buraquinho. Agora a gente pode continuar. A terceira carreira, nós vamos fazer um ponto e um aumento, e vamos repetir essa sequência 6 vezes. A gente vai terminar essa carreira com 18 pontos no total. E a próxima carreira, número 4, nós vamos aumentar mais 6 pontos. Então, a sequência vai ser 2 pontos. Eu faço aqui o primeiro, coloco meu marcador, vou fazer mais um, e no terceiro eu vou fazer um aumento. Vou repetir essa sequência mais 5 vezes até terminar a carreira, e a gente vai terminar essa carreira com 24 pontos. 2 pontos e um aumento. A carreira número 5, vamos fazer mais uma carreira de aumentos. A sequência agora vai ser de 3 pontos e um aumento no quarto ponto. Vamos repetir até o final da carreira e a gente vai finalizar essa carreira com 30 pontos. Agora, gente, finalizamos aqui então com 30 pontos. Nós vamos fazer da carreira 6 à carreira 9, ou seja, 4 carreiras, só um ponto em cada ponto, fazendo esses 30 pontos aqui. Então, eu vou fazer essas carreiras fora da câmera e aí volto aqui para a gente continuar a nossa receita. Lembrando, 4 carreiras, tá? Finalizei então aqui as 4 carreiras, eu esqueci de mostrar, gente, mas quando eu vou fazer várias carreiras, sem aumentar, né, sem diminuir, eu ponho um marcador assim, porque daí eu não preciso ficar trocando o marcador a cada carreira. E agora que eu conto, então essa foi a primeira carreira, 1, 2, 3, 4. Fizemos aqui, outra maneira de você contar é contar mesmo as carreiras, a gente tem que estar na 9ª carreira. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, a carreira número 10, eu vou tirar o meu marcador daqui e vou voltar a marcar o primeiro ponto da carreira, como a gente estava marcando. Então, já fiz aqui o meu primeiro ponto, tá? Essa carreira 10, nós vamos fazer 12 pontos baixos. Então, já fiz o primeiro, vou fazer mais 11. 12 pontos. O próximo ponto, a gente vai fazer um ponto bolha. Se você não sabe fazer o ponto bolha, vou deixar aqui um card com um vídeo que eu ensino a fazer o ponto bolha. E o ponto bolha você pode fazer com 3, com 4, com 5, até com 6 pontos altos. Esse que a gente vai fazer aqui é com 5, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto bolha com 5 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 pontos baixos, e esse primeiro aqui,
a gente faz e já põe essa bolinha para fora, tá? Então, um ponto baixo, mais um ponto baixo. Deixa eu só ajustar aqui. Agora eu vou fazer o outro ponto bolha. Isso aqui é a bochechinha do nosso coelhinho, tá? E agora, para finalizar a carreira, deixa eu só tirar essa linha. Para finalizar a carreira, agora nós vamos fazer 14 pontos baixos. Só toma cuidado, gente, para não pular aqui o primeiro ponto, tá? Que às vezes o ponto bolha, ele acaba ficando por cima um pouquinho do outro ponto, então você tem que olhar bem para não pular nenhum ponto. Mais uma vez aqui eu vou virar para a bochechinha ficar para fora. E finaliza aqui a carreira fazendo pontos baixos. Pronto, já ajustei aqui. Essa carreira... Opa! Desmanchei o ponto aqui. Essa carreira número 11 agora vai ser só um ponto em cada, então 30 pontos. Eu vou fazer aqui para mostrar a hora que chega ali no ponto bolha, como que a gente faz, ó. Então, você vem fazendo. Ó, chegou aqui, fiz o último ponto. Aí, cheguei no ponto bolha, né? Eu vou fazer, ó, nesse aqui, tá vendo? Esse é o ponto. E vou fazer no próximo e no próximo. Tem que tomar cuidado aqui, gente, para não pular ou também para não fazer dois no mesmo ponto. Então, essa carreira aqui, eu aconselho vocês a contarem os pontos conforme vocês forem fazendo ou no final da carreira, para ver se você vai finalizar essa carreira com 30 pontos, que é o que a gente tem que ter ao final dessa carreira aqui. Terminamos aqui essa carreira, eu vou puxar aqui essa linha, porque agora nós vamos colocar os olhinhos e o focinho do nosso bichinho. Eu vou começar pelo focinho. Eu não sei se esse tamanho aqui vai dar, mas vamos ver. O focinho, a gente vai colocar, lembra que isso aqui é a bochechinha, tá? Então, a gente vai colocar o focinho entre as carreiras 9 e 10. Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tá vendo que é bem essa carreira aqui, ó, a carreira de cima da onde a gente fez o ponto bolha. E eu vou colocar esse focinho bem aqui no meinho. Só que, gente, lembra que nós deixamos 2 pontos aqui, né? Entre um ponto bolha e o outro. É porque eles dão uma diferencinha de quando você começa o ponto e quando você termina. Mas a hora que você colocar o narizinho aqui no meio, ele vai ficar centralizado. Tá vendo? Tem que centralizar aqui com as bochechinhas. Aí você olhou, tá centralizado? Então vamos colocar a trava de segurança. Quem já me acompanha aqui há mais tempo, tá aqui a trava. Eu quero colocar a trava e não quero estragar meu esmalte, quebrar minha unha, né? Mas eu não tenho aquele aplicador de olhinhos e focinho de amigurumi. Não tem problema, gente, dá pra gente improvisar. Pega aqui uma caneta, essas que dê para tirar aqui a tampinha de baixo. Tirou a tampinha, de preferência uma que você não usa mais, né, que ia jogar fora. Tirou a tampinha, é isso aqui que nós vamos usar para colocar o focinho. Então, ó, vou abaixar que o focinho tem que estar retinho, né, com essa partezinha aqui para baixo. Eu vou colocar a base. Se você quiser, você pode apertar ela um pouquinho. Se não, você vem aqui, ó, com a caneta, segura bem para ele não mexer e... Não sei se deu para ouvir o barulhinho. Empurra com a caneta, ó. O focinho tá no lugar e as unhas estão intactas, né?
Posicionou o focinho. Parece que ficou meio tortinho. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Aí. Posicionou o focinho, então agora vamos para os olhinhos. Os olhinhos, nós vamos colocar entre a carreira 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. É bem aqui, ó, na de cima. E a minha sugestão é que você coloque... Ai, gente, tá vivo. Na direção da bochechinha. Agora aqui, a direção da bochechinha, quer ver? Eu vou colocar um de cada jeito. Nós temos aqui, ó, dá para colocar alinhando com o final da bochechinha e dá para colocar alinhando com o começo da bochechinha. Então, o que que eu sugiro? Coloca os dois no começo da bochechinha e, ó, ai, ficou muito junto esse olho, né? Então, passa um pontinho para lá e um pontinho para cá. Eu acho que assim fica melhor. Alinhado aqui, ó, com o final da bochechinha. Sai um pouquinho da bochechinha, né? Na verdade, o final da bochechinha fica no meio do olho. Agora, deixa eu ver. Ah, eu gostei desse olhinho meio amarelinho. Achei que ficou com um charmezinho. O que vocês acharam? Deu certo, né? Se você quiser bordar aqui o focinho, pode bordar. Eu, sinceramente, eu fiz um teste e não gostei. Então, o meu eu deixei sem o bordado, tá? Mas se você quiser, pode fazer. Depois que você já olhou e que os olhinhos estão no lugar que você quer, vamos lá para nosso macetezinho. Ah, gente, uma coisa importante também. Dependendo da superfície que você está usando, pode riscar o olhinho. Então, uma sugestão que eu dou é coloque um paninho. O que eu uso, às vezes, é mousepad, sabe, gente? Aquela almofadinha do mouse, que ela é emborrachadinha, só para não estragar o olhinho, tá? Porque às vezes acaba estragando esse olhinho, dependendo da superfície que você tá. Olha como é rápido, gente. Muito rapidinho de colocar, já tá travado, ó, não sai mais. Aí agora, vamos aproveitar enquanto ele tá aberto ainda, né? E já vamos fazer o bordado do olhinho. Então, peguei aqui a minha linha, isso aqui já posso tirar. Lembra que eu falei que era só um pedacinho? É só um pedacinho mesmo, ó. Vou começar por esse olho, tá? Então, eu vou colocar a linha pegando aqui, ó, na base, na parte de dentro do olhinho, em cima. Vou puxar um tanto e deixar aqui, ó, uma ponta que eu seguro para poder amarrar depois. Vou dar a volta aqui no olhinho até a metade e vou colocar a minha agulha aqui. Aí eu vou fazer, ó, tipo um delineado no olhinho, tá vendo? Aí, vocês estão vendo que a linha entrou aqui. Eu vou só andar um pontinho pro lado e volto nesse mesmo lugar onde eu tirei a linha, só para fazer o risquinho. Gente, e eu deixei o bordadinho só assim, ó. Se você quiser fazer mais cílios, quiser fazer sobrancelha, fique à vontade para fazer, mas eu quis deixar ele bem separadinho. Então, agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Muito importante, não repuxe essa linha. Até quando você for passar de um lado para o outro, ó, ela tem que estar esticada, mas não puxada, porque senão vai dar defeito aqui no cílio. E agora, o que que eu faço para eu poder amarrar? Como uma ponta tá aqui, a outra tá aqui do outro lado, ó, eu passo ela por dentro de um ponto que esteja perto dessa daqui, do começo que a gente deixou, um ou dois aqui, ó. Sempre tomando cuidado para não puxar, olha sempre do outro lado para ver se está ok. E aí aqui você vai dar o nozinho. Esse primeiro nozinho você não aperta muito para não deformar sua peça, o bordado que você fez. E depois você pode dar um nozinho normal. Eu gosto de dar 3 até 4 nozinhos. E não falei que ia sobrar linha, gente? Olha só, ainda sobrou linha, né? E pronto, tá bordadinho. Se você quiser, você pode cortar ou você pode deixar isso aqui para dentro da sua peça, não vai aparecer.
Pronto, a carinha do nosso coelhinho já está bordada, vamos continuar então. Ah, gente, esqueci de falar. Lembrando que se você não quiser usar os olhinhos ou se você não tiver os olhinhos e o focinho, você pode fazer isso aqui todo bordado. Só pega mais ou menos a localização aqui e borda, fica muito bonitinho também. Vamos lá então. Agora a gente vai começar a fechar essa cabecinha para finalizar aqui a cabeça do coelhinho, né? Então, a carreira 12, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Estamos com 30 pontos, né? Então, 3 pontos baixos. E uma diminuição. A diminuição você pode fazer a diminuição normal ou a invisível. Eu prefiro fazer invisível. Tem vídeo aqui também no nosso canal mostrando como que faz. Eu acho que fica mais bonitinho. E a gente vai repetir essa sequência de 3 pontos e uma diminuição até o final da carreira. E aí a gente vai terminar essa carreira com 24 pontos. A carreira 13 agora, nós vamos fazer 2 pontos e uma diminuição. E vamos repetir também até o final da carreira, e aí a gente vai terminar a carreira com 18 pontos. Terminando aqui a carreira número 13, estamos com 18 pontos, então já vamos encher aqui a nossa peça, porque a gente vai continuar diminuindo, né, e vai ficar mais difícil para a gente encher. Lembrando, gente, que eu sempre falo aqui, não é só colocar a fibra aqui dentro de qualquer jeito. A gente tem que ir colocando, tem que ir modelando, tem que ir preenchendo os buraquinhos onde, né, onde tá faltando fibra. Então, faz com carinho, faz com cuidado, faz devagar, para sua peça ficar bem redondinha. Olha que bonitinho. Vou deixar esse pouquinho aqui, porque eu vou fechar, mas eu acredito que vai ter que colocar mais um pouquinho, tá vendo? Só que se eu colocar agora vai ficar muito difícil. Então, vamos lá. Carreira número 14, vamos continuar diminuindo. E agora, como a gente tem a fibra aqui dentro, a gente tem que tomar bastante cuidado para não pegar essa fibra. Então, minha dica é, coloca o dedo aqui, ó, por trás, entre o seu crochê e a fibra. E a gente vai fazer agora um ponto e uma diminuição nessa carreira. Vamos repetir essa sequência 6 vezes e a gente vai terminar a carreira com 12 pontos. Sempre tomando cuidado para não puxar a fibra que tá lá dentro, senão ela fica muito feia, gente, parecendo aqui para fora do nosso trabalho, né? Se precisar encher, enche mais um pouquinho. Eu tô achando que a minha tá faltando aqui. Pode usar uma pinça, um hashi, a própria tesoura para ajudar a pegar aqui, ó, os cantinhos. O meu ainda tô achando que tá faltando aqui nesse cantinho, para ele ficar bem redondinho. E agora, a última carreira, nós vamos fazer 6 diminuições. Vamos finalizar com 6 pontos e aí a gente vai fechar fazendo o falso anel mágico. Também tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer o falso anel mágico, se você não sabe fazer, tá?
Gente, terminei aqui, já finalizei. E olha que pequenininho que ficou comparado aqui ao pelúcia, ó, ou ao soft. Ficou bem pequenininho, né? Então, vamos deixar aqui a cabecinha de ladinho agora. E essa bochechinha que dá um charme do coelhinho, né? O coelhinho tem essa bochechinha, né? E vamos então, gente, para a orelhinha. Eu vou fazer uma aqui com vocês, né? Vocês depois fazem mais uma. E aí eu vou mostrar como que a gente faz a costura dela na cabecinha. E, como eu falei, a última parte vai ser para quem quer fazer o chaveiro, né? Então vamos lá, a gente vai começar com o anel mágico e vamos colocar 6 pontos nesse anel mágico. Seis pontos. Gente, aqui a minha regra de não apertar muito é mais importante ainda do que na cabecinha. Por quê? Essa segunda carreira aqui a gente não vai fazer nenhum aumento. Nós vamos fazer só um ponto em cada ponto. E se você aperta muito aqui, fica bem chatinho, bem difícil de fazer essa carreira, principalmente aqui esse primeiro ponto. Então, deixa para apertar esse anel mágico, fechar de tudo, na segunda carreira, tá? Ó, mesmo não apertando, já tá complicado aqui o primeiro ponto, né? Agora deu. Agora também eu vou começar a colocar o meu marcador aqui. Então, 6 pontos. Aí, ó, terminei a segunda carreira, agora sim, vou segurar e vou puxar. E, gente, é normal que ele fique virado aqui pro o avesso para fora, tá? É só a gente desvirar aqui, ó, com cuidadinho e pronto. Tá feito a pontinha aqui da nossa orelhinha do coelho. Vamos então para a terceira carreira. Essa carreira nós vamos fazer um ponto e um aumento 3 vezes. E a gente vai finalizar a carreira com 9 pontos. A carreira número 4, nós vamos fazer 2 pontos e um aumento. E vamos repetir 3 vezes. A gente vai finalizar a carreira com 12 pontos. Agora, gente, eu vou só colocar essa pontinha aqui para dentro, porque ela fica atrapalhando aqui na hora de fazer. Agora já tá um tamanho, ó, que dá para pôr bem lá no cantinho e não atrapalha mais. Vamos lá, então, para a carreira número 5. Essa carreira nós vamos fazer 3 pontos e um aumento, 3 vezes essa sequência, e vamos terminar a carreira com 15 pontos. A carreira número 6, nós vamos fazer a sequência de 4 pontos e um aumento, repetindo 3 vezes essa sequência, e vamos finalizar a carreira com 18 pontos.
Agora, gente, nós vamos fazer 4 carreiras, da carreira 7 à carreira 10, com esses 18 pontos que tem aqui na carreira. Então, eu vou marcar daquela maneira. Eu gosto sempre de fazer 2 pontos, que eu acho que fica mais fácil. E aí, eu vou colocar o meu marcador aqui, ó, na lateral do primeiro ponto dessa carreira. E a gente vai fazer 4 carreiras agora, com esses 18 pontos aqui. Terminei aqui as 4 carreiras e agora a gente vai começar a diminuir essa orelhinha. Então, nessa carreira 11, nós vamos fazer 2 pontos, uma diminuição, e vamos repetir essa sequência mais 3 vezes. Terceira vez. E para finalizar a carreira, vamos fazer esses 2 pontos que sobraram. Então, a gente termina a carreira com 14 pontos. E agora, essa carreira número 12 vai ser só um ponto em cada, ou seja, 14 pontos. A carreira número 13, a gente vai fazer um ponto e uma diminuição 4 vezes essa sequência. E novamente, para finalizar a carreira, os 2 pontos baixos que ficaram aqui. Então, a gente termina a carreira agora com 10 pontos. E a carreira número 14, a gente vai fazer esses 10 pontos, sem diminuição, sem aumento. Ó, cuidado para não pegar o ponto de trás também, tá? Como a abertura aqui tá bem pequenininha, fica complicado a gente colocar o dedo, tem que prestar bastante atenção para não fechar essa orelha, não costurar, né? Agora, nessa carreira 15, nós vamos fazer 3 pontos e uma diminuição 2 vezes. E aí a gente vai finalizar a carreira com 8 pontos. E agora a última carreira dessa nossa orelhinha vai ser os 8 pontos que sobraram aqui. Então, a carreira número 16, vamos fazer os 8 pontos. Pronto, agora é só cortar aqui a linha, deixando um pedaço para poder costurar na cabecinha. E tá pronto a nossa primeira orelhinha. Agora é só fazer a outra igualzinha, eu vou fazer e já volto aqui para eu mostrar como que costura na cabecinha. Bom, gente, fiz aqui então as 2 orelhinhas e agora vamos colocar aqui no nosso coelhinho. Então, vou pegar alguns alfinetinhos para prender aqui. Aqui, gente, você pode fazer, se você quiser colocar as orelhinhas para cima,
pode colocar também. Só que eu fiz uma orelha bem grandona, porque a minha ideia é ser caída. E aí aqui, se você quiser ela mais para trás, mais para frente, você vai colocar, né, do jeito que você gostaria aí. Eu coloquei mais ou menos aqui, ó, entre a carreira 2 e a 3, tá? Na verdade aqui, ó, na carreira 3 foi que eu preguei as orelhinhas. Então, só pra gente ver se tá retinho, eu vou colocar aqui 2 alfinetinhos. Cuidado na hora de colocar o alfinete, porque a peça é pequenininha. Se o alfinete é muito grande, né, vai pegar a sua mão lá do outro lado. E aqui é a mesma coisa, ó. Então, a gente conta aqui, ó, primeira carreira, segunda, a terceira. Vamos colocar o alfinetinho. E para que o alfinetinho? Porque daí a gente olha e aqui é a hora de você ver se você quer a orelhinha mais para frente, mais para trás. Dá para colocar, esse daqui é mais molinho, ó. Dá para colocar as duas para trás, fazer uma carinha de coelhinho diferente, tá vendo? Lógico, daí você tem que costurar de outra maneira, né? Mas ó, esse daqui eu pus um pouquinho mais para trás, essa eu vou colocar para frente. Mais para frente. Então, tá centralizado, tá ok? E aí a gente vai agora costurar essas orelhinhas. Lembrem-se que a orelhinha a gente não encheu com fibra, tá? Tá só o crochê e ela tá aberta aqui. Então, a gente vai precisar pegar sempre os dois lados aqui do crochê, tá? Vou tirar aqui, ó, esse alfinetinho. Então, por exemplo, tá aqui, ó, nós temos um lado do crochê e o outro lado. Se você quiser fechar isso antes, pode fechar, mas eu não acho que tem necessidade, então eu vou fazer direto. Então, você vai pegar, vou começar aqui pegando primeiro na cabecinha do coelhinho. E agora, ó, eu vou ter que pegar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui na câmera, o lado de dentro do crochê e o ponto de fora do crochê. Como a gente terminou aqui com 8 pontos, então vão ser 4 pontos que a gente vai ter que costurar aqui. Só que, gente, já vou tirar esse alfinete aqui. Só que é o seguinte, não precisa costurar um ponto, o ponto do crochê da orelhinha com o ponto da base do coelhinho. Você pode dar uma franzidinha aqui, tá? Se você quiser, para que a orelhinha fique menorzinha. Gente, aqui, ó, é só costurar bem basiquinho, fechando sempre os dois lados. Então, ó, já dei o terceiro ponto, vamos para o último ponto dessa orelhinha. Tem que costurar todos os pontos, para não deixar nenhuma coisa aberta, né? E aí, ó, então, já costurei aqui. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar minha agulha aqui e dar uma reforçada aqui nessas pontinhas. Então, venho de um lado e do outro, pego aqui, ó, na lateral desse último pontinho que tá aqui, só para dar uma reforçada. E aqui também, gente, vou dar uma outra dica aqui. Se você não quer que a orelhinha fique com esse movimento, você quer que ela fique mais para baixo, você tira a sua agulha aqui, em algum lugar aqui embaixo, e aí, ó, mede aqui, tá vendo? Dobra aqui a orelha, ó. Vê aonde tá saindo aqui a linha. Você dá uns pontinhos aqui. Então, por exemplo, ela tá aqui, ó. Vou pegar e vou dar uns pontinhos aqui. Vou passar uma vez. Se você quiser, você pode fazer isso mais uma vez aqui para baixo. Ó, dessa maneira, a orelhinha já vai ficar. Vou tirar em qualquer lugar aqui, ó. Dessa maneira, a orelhinha já vai ficar mais baixa, tá vendo a diferença? E aí, minha dica, não arremata essa linha, só deixa ela aqui e vamos costurar a outra orelha da mesma maneira que a gente fez essa.
Por que que eu falo para não arrematar essa linha? Porque depois que você fixou aqui a orelhinha, é aquela hora de você olhar para ver se está igualzinha uma e a outra. A hora que você achar que está igualzinho, aí sim, eu vou colocar minha agulha aqui e vou tirar aqui, ó, no mesmo lugar que eu tirei a outra, dá aquela conferida. Ver se tá certinho. E aí, aqui, você dá o nó. Vou dar 3 nós aqui. Vou passar as 2 linhas na agulha. Essa agulha é mais grossa, então dá para fazer isso. E vou colocar o nó para dentro do trabalho. A gente puxa aqui, ó, até entrar de tudo. Como tá uma maior que a outra, é só puxar o que tá maior. Ah lá, entrou, aí a gente vai cortar essa linha e arrumar aqui o pontinho para não ficar defeito, mas nem tá aparecendo. Pronto. Cabecinha tá pronta, agora eu vou mostrar para vocês como que eu fiz para prender o chaveiro, né? Para transformar isso daqui em um chaveiro. Então, vamos precisar da agulha e de um pedaço de linha. Tem que ser um pedaço grandinho, não precisa ser muito grande, mas eu coloquei mais ou menos isso aqui, ó, porque eu vou dar uma costurada. Acho que ficou até grande demais, para ser bem sincera. Então, vamos lá, vou colocar aqui na agulha. Vou pegar aqui na base do meu coelhinho. Aqui, gente, se você tiver aquela, como fala? Agulha para costurar boneca, é uma boa, porque você consegue atravessar aqui o boneco, a cabecinha maior. Mas se não, tem jeito para fazer com essa daqui também, tá? Vou deixar aqui um pedaço, mais ou menos isso aqui, ó, uns 10 centímetros. Tirei aqui no centro da cabecinha. Peraí que não tá bem no centro. Vou sair aqui, ó, bem no meinho do anel mágico que a gente começou esse coelhinho, tá? Aqui eu vou pegar a argolinha, o chaveiro, o mosquetão, enfim, o que você vai usar no seu trabalho aí, e vou dar alguns pontinhos, passar umas 3, 4 voltas, até você sentir que ele tá bem preso, que ele tá firme aqui, que não vai ter perigo de escapar, tá? Então, ó, dei 1, 2, 3 e 4. Acho que 4 já tá suficiente, né? Ele não é muito pesado, esse chaveiro. Então, ó, prendeu aqui, vou voltar e vou tirar. Dessa vez, eu não tiro no mesmo ponto. Estão vendo que eles estão próximos? Até acho que ali ficou muito longe. Vou passar um pouquinho para o lado esse aqui. Para ele ficar mais centralizado. Deixa eu ver se está centralizado. Tá. Então, tirei as duas linhas aqui embaixo. Antes de fazer o penduradinho, eu vou dar um nozinho aqui, para que não solte daqui de cima. E aqui, gente, se você quiser, você pode puxar, apertar um pouquinho, ele vai dar essa afundadinha aqui, ó, que eu acho bonitinho, por isso que tem que ficar no meio. Se você não quiser, você amarra, não dá essa puxadinha no final, tá? Vou dar 3 nozinhos aqui. Vou cortar esse pedaço aqui só para ficar mais ou menos do mesmo tamanho, mas não importa muito nesse momento. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai colocar as bolinhas aqui, vou colocar 2 em cada linha dessa daqui, né? E aí, você pode colocar da cor que você quiser, pode ser acompanhando a cor do bichinho, pode ser de cor diferente. Ó, eu vou colocar um amarelo e um branquinho. Então, como que eu falei para vocês, né? A agulha, ó, que eu tô usando, ela não passa aqui nesse buraquinho aqui, ó, na abertura da pérolazinha que eu vou usar. Por isso que eu uso esse aqui. Mas se você não tiver essa ferramenta, dá para fazer com linha também,
tá? Você pega uma linha mais fina do que essa que você vai usar e coloca. Então, eu vou colocar aqui, ó, acho que o laranja tá mais bonitinho, né, gente? Dá um contraste maior. Então, eu vou colocar o laranja e um branquinho. Aí, eu passo a minha linha aqui por dentro e coloco as pérolazinhas lá. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, e aí você pode colocar na mesma ordem ou ordem ao contrário, pode colocar 3 bolinhas, enfim, pode, né, fazer da maneira como você quiser aí na sua peça. Eu vou colocar 2 para ficar igual. E coloquei as bolinhas para dentro. Aqui que eu falei, ó, eu coloquei a mesma ordem, branco em cima e o amarelo embaixo. Mas você pode fazer ao contrário. E aqui, gente, eu não gosto que fiquem as duas no mesmo tamanho. Então, eu deixo essa diferença de tamanho. Mas você pode fazer daí do jeito que você quiser, ó. O meu próprio aqui já ficou com uma diferença de tamanho que eu acho ok. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Marca onde você quer que fiquem paradas as suas bolinhas e a gente vai dar um nó aqui. Eu acho bom que não seja um nó simples, porque esse nozinho tem que ficar maior do que a abertura da miçanguinha ali, né, da pérolazinha. Então, ó, tem que ficar um nó grandinho para que essas bolinhas, aperta bem, para que essas bolinhas não passem pelo nó. E vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Terminei de dar os nozinhos, vou cortar a linha aqui, próximo, não pode ser muito pequenininho para esse nó não desdar. E aí vem mais um detalhe que se você quiser, eu vou fazer nesse aqui, eu tenho a cola pano, mas pode ser a cola branca também, só para dar uma segurada aqui nesse nozinho, eu passo um pouquinho, opa, derrubei aqui na minha bancada. Passo aqui um pouquinho de cola e puxo a pérolazinha. Aqui já vai grudar a pérola no nozinho e também já gruda esse nozinho para ele não soltar. Então, ó, passo a cola, essa cola depois vai ficar transparente. Colou. Se você quiser colar as duas, passa um pouquinho de cola aqui no fio e cola e põe as duas ali para cima, que ela vai colar também. Agora só deixa separado aqui o fiozinho, né, para não colar uma na outra. E tá pronto aqui o nosso chaveiro, ó. Tá vendo que tá coladinho? Ó, essa não tá colada, mas essa daqui tá, ó. A cor de rosinha não tá. Ah, essa aqui colou as duas. Então, tá pronto, gente. Ó, como eu falei pra vocês, no amigurumi tradicional, no amigurumi pelúcia e no amigurumi soft. São esses os 3 tamanhos. Espero que vocês tenham gostado dessa receita, dessa aula de hoje. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, deixa aí nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal, quais receitas, porque a gente traz esse conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima!